Bom dia, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vamos estudar a revista do quarto trimestre de 2025, que tem por tema Corpo, Alma e Espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. E nós estamos na lição de número 8, que fala Emoções e Sentimento, a batalha do equilíbrio interior. Emoções e sentimentos, a batalha do equilíbrio interior, e o nosso texto áureo que diz: e a paz de Deus, que excede todo o sentimento, guardará os vossos corações e o vosso sentimento em Cristo Jesus. Filipenses 4:7. E a verdade prática que diz: acima de tudo, de todo e qualquer método humano, devemos confiar em Deus, único que pode nos dar a verdadeira paz e guardar os nossos sentimentos. E agora vamos na Bíblia, Filipenses que é Novo Testamento, né, irmãos? No capítulo 4, Filipenses capítulo 4 e versículo 7, vamos estar iluminando. E a paz que de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos em Cristo. E agora, irmãos, temos a leitura diária. A leitura diária de segunda-feira, que ela se encontra em Lucas 10, 17 e 20, Lucas, capítulo 10, versículo 17 até o versículo 21, que em resumo vai dizer: Jesus se alegrou no Espírito. Vamos à leitura? Então, o texto de Lucas é o Novo Testamento. Lucas, Novo Testamento. Aí vai ter os primeiros livros da Bíblia, Mateus, Marcos e Lucas. Então, naquelas Bíblias que tem as divisões, eles dividem de 3 em 3 livros, né? E aí vai estar nos primeiros, Mateus, Marcos e Lucas. Aí ele pede para abrirmos em Lucas 10. Lucas 10. Vamos aqui, livro de Lucas. Só mais um minutinho, irmãos. Minhas folhinhas aqui é bem justinha. Lucas, então o livro de Lucas, que tem 24 capítulos, temos que abrir no capítulo 10. Capítulo 10, versículo 17. Lucas 10. Folhinha bem fininha. E às vezes ela gruda. Pronto, consegui. Lucas 10. Vamos iluminar. E vai ser do versículo 17 até o 21. 17 até o 21. Vamos à leitura. A volta dos 72. E 72 voltam da sua missão cheio de alegria. Jesus confirma o sucesso deles, mas lembra que a salvação ainda é bem mais importante. Os 72 voltaram muitos alegres, e disseram a Jesus: até os demônios nos obedeciam quando, pelo poder do nome do Senhor, nós mandávamos que saísse das pessoas. Jesus respondeu: de fato, eu vi Satanás cair do céu como um raio. Escutem, eu dei a vocês poder para pisar cobras e escorpiões, e para, sem sofrer nenhum mal, vencer a força do inimigo. Porém, não fiquem alegres, porque os espíritos maus lhe obedecem, mas sim porque o nome de cada um deles está escrito no céu. A alegria de Jesus. Jesus agradece ao Pai ao ter mostrado quem ele é, também declara felizes os seus discípulos que receberam essa salvação. Naquele momento, pelo poder do Espírito Santo, Jesus ficou muito alegre e disse: ó Pai, Senhor dos céus e da terra, eu te agradeço porque tens mostrado às pessoas sem instrução aquilo que escondestes dos sábios e dos instruídos. Sim, ó Pai, tu tivestes prazer em fazer isso. Amém. E graças a Deus, com isso
nós cumprimos a leitura diária que se conta em segunda-feira, Lucas 10, capítulo 17 ao 21. E agora vamos para terça-feira. Terça-feira, ele está pedindo para a gente ler Gênesis 4, 21. A música é uma das formas de expressão emocional. Então vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Gênesis, né? Como todos sabem, Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, né? Gênesis é o início, né? O significado da palavra Gênesis é o início. E ele pede para a gente abrir no capítulo 4, no versos 21 apenas. 21 apenas. Vamos à leitura. Jabal tinha um irmão chamado Jubal, que foi antepassado de todos os músicos que trocaram lira e flauta. E aí a terça-feira que diz, a música é uma das formas de expressão emocional. E agora, na quarta-feira, expressão emocional, né? Nosso tema da lição fala de emoções, né? Equilíbrio interior, emoções. E aí, por isso, essa confirmação bíblica aí em Gênesis 4, 21. Agora vamos ler Números capítulo 12, versos 3, Números capítulo 16, versos 15. E o que acontece o que Números, essas confirmações bíblicas, têm a ver com o tema da lição. Vamos descobrir. Moisés, embora muito manso, teve momentos de ira. Olha lá, vamos à confirmação lá agora no livro. Números. Números é Antigo Testamento, irmãos. Gênesis, Êxodo, Levíticos. Números faz parte dos 5 livros primeiros da Bíblia, chamado Pentateuco, também chamado de Torá. Vamos agora para a leitura de Números. Números tem quantos capítulos? Já vi aqui 32, acho que tem mais, hein? Vamos ver, Deuteronômio, um pouquinho mais para trás, Deuteronômio. Então, Números, finalizamos com 36 capítulos. Então, o livro de Números tem 36 capítulos. Certo, agora vamos ler Números 12, capítulo 12. O que vem em Números, capítulo 12? Capítulo 12. Aqui, vamos à leitura, Números, capítulo 12. O verso, ele pede para lermos o versos 3. Números, capítulo, versos 3. E depois vamos avançar até o 16. Já vou deixar separadinho aqui, vamos para fazermos uma leitura contínua. E pede para abrir no 16, número 16, 15. Glórias a Deus. Vamos lá. Então, Números 12, irmãos, no verso 3, que tem? Moisés era um homem humilde, o mais humilde do mundo, né? Isso que está em Números 12, 3, que aí fala, Moisés, embora muito manso, teve momentos de ira. Então, no 12, 3, fala que ele era um homem humilde, e o mais humilde do mundo. Já no 16, capítulo 15, eu grifei aqui, então Moisés ficou zangado e disse a Deus, não aceite as ofertas desse homem, eu nunca prejudiquei a nenhum deles, nem tirei deles nem mesmo um jumento. Moisés, embora muito manso, teve momentos de ira. Aí seguimos, irmãos, agora para quinta-feira. E com isso, nossa Bíblia vai ficando toda marcada, nossa Bíblia vai ficando toda iluminada e a nossa vida espiritual vai se edificando, né? O nosso ministério vai crescendo. Então vamos lá, para quinta-feira, ainda no livro de Números, eu nem fechei Números, vai pedir Números 10, 12. Vamos só voltar um pouquinho aqui, que já está aberto o livro de Números. Números que tem 36 capítulos, né, irmãos? Como eu acabei de falar. Vou voltar só um pouquinho, que está no 10, né? 9, aqui. 9 e 10. Iluminei o 10. E ele pede para ler 10, do versículo 10 até o 12. Tem um tracinho, esse tracinho indica entre o 10 e o 12, que é até. Vamos lá, irmãos? Então, Números 10. Vamos ler o 10.
versículo 10 até o 12. Também nas ocasiões de alegria, isto é, nas festas da lua nova e nas outras festas religiosas. Irmãos, só vamos ler com um pensamento, ó. O descontrole de Moisés lhe trouxe prejuízo. Então, vai lá, também nas ocasiões, Números 10, versículo 10. Também nas ocasiões de alegria, isto é, nas festas da lua nova e nas outras festas religiosas, vocês deverão trocar as trombetas quando apresentarem os sacrifícios que serão completamente queimados e as ofertas de paz, então eu os ajudarei. Eu, o Senhor, o Deus de vocês. Os israelenses partem de Sinai. Os israelenses que tinham ficado no deserto do Sinai durante quase um ano, Êxodo 19, 1, 2, começam a caminhar rumo à terra prometida. Os vários grupos marcham na ordem que Deus tinha obedecido. No segundo ano, depois do povo saiu do Egito, no dia 20 do segundo mês, a nuvem se levantou de cima da tenda sagrada. Nesse dia, os israelenses começaram a caminhar, partindo assim do deserto do Sinai, e a nuvem parou no deserto de Parã. Assim, pela primeira vez, eles começaram a caminhar conforme a ordem que o Senhor tinha dado a Moisés. Primeiro saímos até o 15, né? Primeiro saíram os que eram bandeira de tribo de Judá, grupo por grupo, comandados por Nasson, filho de Aminadab. Netanael, filho de Zoar, comandava a tribo de Iscar. Então, com isso, o descontrole de Moisés lhe trouxe grande prejuízo. E agora vamos ler sexta-feira, que vai ser 2 Samuel, versículos 13, 1, 2 e o versículo 14 e 15. O coração humano é sujeito a paixões. Irmão, só retificando, aqui é 20, eu li 10, né? É 20. 20 e 10. Vamos lá para 20 e 10. Vamos ver o que está falando 20 e 10. Me perdoem, eu vi errado, mas já vamos retificar aí o que aconteceu, né, irmãos? Então, temos Números 20, do 10 ao 12. Agora sim. Moisés e Arão reuniram o povo em frente da rocha e disse: agora escute, gente rebelde, será que vamos ter de fazer sair águas dessa rocha para vocês? Moisés levantou a mão e bateu na rocha 2 vezes com o bastão, e saiu muita água, e o povo e os animais beberam. Porém, Jesus disse a Moisés e Arão: vocês não tiveram fé o suficiente para fazer o que o povo de Israel conhecesse o meu santo poder, e por isso não vão levá-los para a terra que prometi dar a eles. Isso aconteceu em Maribel, onde o povo de Israel reclamou contra Deus, o Senhor, e onde Deus lhes deu uma prova do santo poder. O rei de Edrom não deixa que os israelitas passem. Os israelitas estavam a caminho do deserto de Moabe, a leste do Rio Jordão, e dali iriam atravessar o Rio Jordão e entrar na terra de Canaã. Eles queriam passar pelo país de Edrom, mas o rei de Edrom não permitiu. Da cidade de Cades, só Números 10, 12, somente até os 12. Para no 12, então, irmãos. Vamos ler novamente? Moisés e Arão reuniram o povo em frente à rocha de Moisés e disse: agora escute, gente rebelde, será que vamos ter de fazer água sair desta rocha para vocês? Moisés levantou a mão, bateu na rocha 2 vezes com o bastão e saiu muita água, e o povo e os animais beberam. Porém, o Senhor disse a Moisés e Arão: vocês não tiveram fé suficiente para fazer com que o povo de Israel conhecesse o meu santo poder, e por isso vocês vão levá-los para a terra que prometi dar a eles. O pequeno resumo o descontrole de Moisés lhe trouxe grande prejuízo. Então, sexta-feira, vamos ler agora sexta-feira, 2 Samuel.
2 Samuel, então aí tem os primeiros 3 livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levíticos. O próximo é Números, Deuteronômios, que aí finaliza o Pentateuco, ou a Torá, que a religião do judaísmo só segue os 5 primeiros livros da Bíblia. E depois tem Josué. Números, Deuteronômio, Josué. Depois Juiz, Ruth e Samuel. Samuel vai estar nesse... Ele é o 369. Samuel é o 9º livro da Bíblia. Aí tem 1º e 2º Samuel. Eles estão pedindo para a gente o 2º Samuel. Então, o 2º Samuel tem 24 capítulos. O livro de 2 Samuel tem 24 capítulos. Vamos abrir aqui no início, para iniciarmos juntos aqui, irmãos. 2 Samuel. 2 Samuel tem quantos? 24 o quê? Capítulos. Agora ele pede para a gente abrir em 2 Samuel 13. Achei o versículo 13, só que ele pede para ler o 1 e o 2. O 1 e o 2. E depois ele fala para irmos para ler o versículo 14 e o 15. Vamos à leitura? Então vamos lá. Versículo 1, 2 Samuel, capítulo 3, versículo 1. E colhermos com que o coração humano é sujeito de paixões perversas. A Azalão, filho de Davi, tinha uma irmã muito bonita que chamava Tamar. Outro filho de Davi, chamado Amon, apaixonou-se por ela. Ele estava tão apaixonado que até ficou doente. Amon pensava que era impossível possuir a sua irmã. Ela era virgem e por isso não tinha direito de se encontrar com nenhum homem. Mas Amon tinha um amigo muito esperto chamado Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab disse a Amon: você é filho do rei, no entanto, cada dia está mais triste. Diga-me por que é que estou apaixonado por Tamar, a irmã de Absalão, o meu irmão por parte de pai. Respondeu Amon. Então Jonadab disse: finja que está doente e vai se deitar. Quando seu pai vier, diga a ele: por favor, deixe que minha irmã Tamar venha me dar de comer, que ela prepare a comida aqui onde eu possa vê-la e que ela mesma me sirva a comida. Amon se decidiu fingir que estava doente. O rei foi visitá-lo e Amon disse: por favor, deixe que Tamar venha preparar alguns bolos aqui, eu posso vê-la e que ela mesma me sirva a mim. Então Davi mandou dizer a Tamar no palácio: vá à casa de Amon e prepare alguma comida para ele. Ela foi e encontrou de cama, aí pegou um pouco de massa e preparou, e fez alguns bolos ali onde ele podia vê-la. Então passou os bolos e os tirou da forma para Amon comer, mas ele não quis e disse: mande todo mundo sair. Todos saíram. Amon disse a Tamar: traga-me os bolos aqui para a minha cama e sirva para mim. Então ela levou os bolos para ele. Quando ofereceu a mão, ele agarrou e disse: deite-se comigo, minha irmã. Porém ela respondeu: não, meu irmão, não me obrigue a fazer isso. Não se faz uma coisa dessa em Israel. Não faça essa loucura. Como eu poderia aparecer depois disso diante dos outros, e você ficaria completamente desmoralizado em Israel? Por favor, fale com o rei, e eu estou certa que ele me dará a você. Mas Amon não quis ouvir. Tamar dizia, e como era mais forte, ele a forçou e teve relações com ela. Depois teve nojo dela e odiou ainda mais do que tinha amado antes. E teve nojo dela e a odiou mais do que tinha amado antes. Então disse: saia daqui,
Tamar respondeu: não, meu irmão, você me mandar embora assim é um crime ainda maior do que você acabou de cometer. Mas Amon não quis escutar o que ela dizia. Chamou seu empregado particular e disse: tire essa mulher da minha frente, ponha para fora e feche a porta. Então o empregado pôs Tamar para fora e fechou a porta. Ela estava usando um vestido longo de mangas compridas e roupas que as princesas solteiras usavam naquele tempo. Aí ela pôs cinzas na cabeça e rasgou os vestidos e saiu gritando, cobrindo o rosto com as mãos. E seus irmãos Absalão perguntou: Amon fez mal a vocês? Não conte isso a ninguém, minha irmã. Afinal de contas, ele é seu meio-irmão. Não leve isso muito a sério. Assim Tamar ficou vivendo triste e sozinha na casa de Absalão. Quando o rei Davi soube o que tinha acontecido, ficou furioso. Absalão disse que nenhuma palavra a Amon, mas ficou com ódio dele porque havia forçado sua irmã Tamar. 2 anos depois, Absalão estava cortando lã das ovelhas de Baar-Azou, perto da cidade de Efraim, e convidou todos os irmãos do rei a ir até lá. Ele foi falar com o rei Davi e disse: meu rei, eu estou cortando lã das minhas ovelhas, gostaria que o senhor e seus funcionários também fossem lá. Davi respondeu: não, meu filho, se todos nós fôssemos, daria muito trabalho a você. Absalão insistiu, mas o rei não quis ir. Ele disse que podia ir embora, mas Absalão disse: está bem, então deixe que pelo menos meu irmão Amon vá. Por que motivo iria com você? Perguntou o rei. Mas Absalão continuou a insistir, até que, por fim, Davi deixou que Amon e todos os outros filhos fossem. Absalão preparou um banquete, deu as seguintes instruções a seu empregado: preste atenção em Amon. Quando ele estiver bêbado, eu darei uma ordem: vocês matarão. Não tenham medo, pois a responsabilidade será minha. Sejam corajosos e decididos. Os empregados mataram Amon, como Absalão havia mandado. Então todos os outros filhos de Davi montaram suas e fugiram. Enquanto eles estavam voltando para casa, Davi recebeu essa notícia: Absalão matou todos os seus filhos e não escapou nenhum. Então o rei se levantou e rasgou suas roupas em sinal de tristeza e se jogou no chão. E todos os servidores deles que estavam ali também rasgaram suas roupas. Mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, disse: Senhor, eles não mataram todos os filhos, somente Amon morreu. Pelo jeito de Absalão, a gente podia ver que ele havia resolvido fazer isso desde o dia em que Amon forçou sua irmã Tamar. Por isso, eu não acredito na notícia que todos seus filhos morreram, somente Amon foi morto. Enquanto isso, Absalão fugiu. Naquele momento, soldados que estavam de guarda viu muita gente descendo o monte na estrada de Horonaim, e ele foi até o lugar onde ele estava ali. Alguns homens estavam descendo o monte da estrada de Amorim. Então Jonatas disse Davi: os seus filhos que estão voltando justamente como eu disse. Logo ele acabou de dizer isso, os filhos de Davi entraram. Eles começaram a chorar alto, e Davi e os seus oficiais também choraram muito. Absalão fugiu e foi ficar com o rei na cidade de Gessur, chamado Tamai, filho de Amiúde. E por muito tempo Davi chorou a morte de seu filho Amon. Absalão ficou 3 anos em Gessur. Então o rei Davi começou a sentir muita saudade deles, pois agora ele estava conformado com a morte de Amon. E com isso lemos 2 Samuel, né? Capítulo 13, e bem como os versículos 1, 2, 14 e 15. E agora vamos para sábado, que é Filipenses 2. Filipenses é Novo Testamento. Filipenses, vamos ver quantos capítulos tem Filipenses, para conhecimentos nossos. Filipenses tem 4 capítulos. 4 capítulos. Dá para ler rapidinho esse daí, né? Um dia vamos marcar aí para a gente ler.
Então, nós lermos, né? Então, Filipenses 2, Filipenses capítulo 2, temos que fazer a leitura do versículo 1 e 2, com o pensamento. Espírito comunica sentimentos comuns. O Espírito comunica sentimentos comuns. 1 e 2. Vamos ver essa fundamentação bíblica, o que diz. Por estarem unidos com Cristo, vocês são fortes, o amor dele os anima e vocês participam do Espírito dele e também são bondosos e misericordiosos uns com os outros. Então peço que me deem grande satisfação de viverem em harmonia, tendo um mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. O Espírito comunica sentimentos comuns. Glória a Deus. E agora, vamos abrir a nossa Bíblia em Filipenses 4. Filipenses capítulo 4, então é o último capítulo de Filipenses. Vamos fazer a leitura do 4 até o 7. Então, vou fazer a leitura do 4, 5, 6 e 7. Meus queridos irmãos, sinto muita saudade de vocês. Vocês me fazem tão feliz e eu me orgulho muito de vocês. Portanto, continuem todos firmes, vivendo unidos com o Senhor. Em Vódia e Siqueia, peço, por favor, que procurem viver bem com a outra, como irmã de fé. E você me deu um fiel companheiro de trabalho. Peço que ajude essas duas irmãs, pois elas, junto com o Clemente, todos os outros meus companheiros, trabalham muito para espalhar o Evangelho e os nomes deles estão no livro da vida. Tenham sempre alegria, unidos com o Senhor. Repito, tenham alegria. Aí pede ler para também o 4, 5, 6 e 7, né? Então vamos lá. Sejam amáveis com todos, o Senhor virá logo. Não se preocupe com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam, sempre com o coração conhecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos em Cristo Jesus. Com isso finalizamos, e aí ele pede para lermos também Mateus 9:36. Vamos ao livro de Mateus, né? O primeiro livro da Bíblia aí nessa organização. Mateus 36. Mateus 36. Mateus 9. Mateus 9. Voltando aqui. Mateus 9, versículo 36. Vamos à leitura. Somente o 36. Mateus 9, versículo 36. Vamos ler o que diz. Quando Jesus viu a multidão, ficou com muita pena daquela gente, porque estavam aflitos, abandonados como ovelhas sem pastor. Isso se encontra em Mateus 36. E agora voltamos, irmãos, vamos abrir nossa Bíblia em João, capítulo 11. João, que é o quarto livro da Bíblia, né? Depois o Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, que é o Evangelho sinótico. Aí depois vem o Evangelho de João. Tivemos uma EBD, um trimestre todinho só falando do livro de João, né? A Epístola de João. O Evangelho de João, isso, o Evangelho de João. João 11, né? Vamos ver 11? João 11. Ele pede para ler o 35, Jesus orou, e o 36, disseram, pois, os judeus, vede como o amava. Então vamos para o 11, 35 e 36. Vamos à leitura do 35 e 36, e assim finalizamos a parte introdutória da nossa revista. Vamos lá? 35, Jesus orou. 36, então as pessoas disseram, vejam como ele amava Lázaro. Amém? Glória a Deus, que Deus abençoe a todos. Fechamos aí com 30 minutos da primeira parte da lição 8, que fala das emoções e sentimentos, a batalha do equilíbrio interior. Com isso, nós finalizamos a primeira
parte introdutória, onde foi lido o tema da lição, foi lido o textual, a verdade prática, foi feita a leitura diária de segunda até sábado, bem como foi lido a leitura bíblica em classe, mas na nova tradução para a linguagem de hoje. Aí fica como lição de casa, os irmãos leem a leitura bíblica em classe da revista, que está salvo engano, na tradução Revista Almeida Corrigida. Que Deus abençoe a todos, fiquem todos com Deus, 30 minutos de aula. Deus abençoe.